Estamos no ar com a nossa live especial de quarta-feira de cinzas. Você que está aí exausto de tanto pular carnaval, foi bloco de rua, foi festa, purpurina. Hoje é quarta-feira de cinzas e estamos aqui para comentar com você, junto aqui com o Coronel Rogério e o Sargento Noé, os fatos da semana, enquanto você estava na folia de um carnaval sem carnaval. Coronel, o que temos para hoje? Bom dia. Quarta. Alô. Wi-Fi no 4G, tá no 4G, acho que vai melhorar aqui. Com certeza, 4G. Deixa eu só botar aqui no 4G. Pronto, voltou? Voltou. Agora sim. Eu botei no 4G que a gente... Vamos gastar o pacote de dados aqui, que é eu que pago mesmo, né? Não é funcional. E a gente vai falar um pouquinho, né? Fomos pegos de surpresa, pelo menos eu, né? Com a decisão aí arbitrária do ministro Alexandre de Moraes na prisão do deputado Daniel Silveira, né? Militar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Cara, assim, a gente pode... As pessoas podem questionar a forma que o deputado falou, né, as palavras que ele usou, se foram chulas, se não foram chulas, se foram agressivas ou não foram agressivas. Mas o fato é que não cabia uma prisão, né? E o que me espanta é que toda hora o Alexandre de Moraes ele quer se valer da Lei de Segurança Nacional para abrir um inquérito, para mandar prender alguém, e prisão assim arbitrária. Tem até uma fala que as pessoas colocaram, né? Assim, você não precisa de mandado para executar uma prisão em flagrante, né? Caberia uma ordem dele, né? Uma determinação para o diretor da Polícia Federal para mandar ir lá e prender o cara, se é que estava em flagrante, né? Senão daqui a pouco todos os vídeos que tiverem no YouTube vai ser um caso de flagrante permanente. O que não me parece ser, porque senão todos os livros que as pessoas às vezes escreveram alguma coisa poderiam ser um caso também de flagrante permanente. O fato é que a prisão em flagrante, no caso do parlamentar, eu até peguei aqui, né? Vou ler rapidinho para o pessoal, só cabe em casos... O que é o crime? Só caberia a prisão em flagrante do parlamentar no caso do crime inafiançável, né? E aí, o que é crime inafiançável, né? O racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, né, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, né? E também seria o que é crime inafiançável, né? Aquela ação por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Veja bem, ação de grupos armados. Então, o que nós vemos, né, aí, e eu posso falar até de um certo conhecimento de causa, o que nós estamos vendo aí é um crime de opinião. Não é? Toda a inviolabilidade ou imunidade parlamentar que a Constituição dá ao deputado federal, Daniel Silveira, ela foi rasgada. Né? E me permita mais um pouco, eu postei isso e vou ler aqui, que é do livro. Eu não vou rasgar, não, que nem o Gilvan da Federal fez, né? Esse livro aqui é do Alexandre Moraes, ó. Alexandre Moraes. Não vou rasgar porque isso aqui é a prova contra ele mesmo, né? Então ele colocou, quando ele fala da finalidade democrática da imunidade, né? Dos parlamentares. Para o bom desempenho de seus mandatos, será necessário que o parlamento ostente ampla e absoluta liberdade de convicção, pensamento e ação por meio de seus membros, afastando-se a possibilidade de ficar vulnerável às pressões de outros poderes, dos outros poderes do Estado. Então, o que a gente vê aí é que ele prega uma coisa e pratica a outra. Né? A gente sim acha que... E essa live nossa ela é excepcional por conta disso, porque o que nós estamos vendo é uma nova ação do Alexandre de Moraes atentando contra o Estado Democrático de Direito. E isso é muito grave.
né? Isso é muito grave. Vou repetir, né? Ele toda hora quer se valer da Lei de Segurança Nacional, arbitrariamente. Agora né? vai o presidente fazer isso para ver. Pois é, isso que eu ia falar. O presidente é xingado, é chamado de genocida, dão facada nele lá, falam que vão dar facada nele, planejam, e ele, em momento nenhum, ele se vale dessa legislação. Ele até pode rebater, né, ser grosso lá, como as pessoas acham que ele é, mas ele não está se valendo da arbitrariedade. Né? O que nós estamos vendo por parte exclusiva, não é exclusivo desse ministro, mas o que ele praticou foi realmente um ato assim atentatório à democracia. Mas como eu disse umas 2 lives atrás, que depois que o Congresso, né, cortar 1 ou 2 cabeças ali, ele se coloca no lugar dele. Infelizmente as pessoas falam, não, mas tirar o ministro, caçar o ministro. Mas se o cara abusa do poder, né, se o cara abusa da autoridade, ele tem que ser caçado mesmo, ele tem que ser caçado. Se for provado por A mais B que o cara cometeu arbitrariedade, o cara passou por cima da Constituição, ele tem que ser removido do cargo. Porque senão, tipo assim, o hábito, né, do cachimbo é que deixa a boca torta. Daqui a pouco ele vai fazer isso para qualquer coisa, para qualquer opinião. Daqui a pouco vai ter um comercial na TV que ele não gostou do produto, ele vai mandar prender o cara da empresa de marketing, vai mandar prender o dono da empresa. O cara vai ser aos poucos se intitulando imperador do país. Bater o presidente, vai ter um imperador. Então... Não, é por isso que eu coloquei na minha postagem que ele é um déspota, né? Sim. Essa atitude dele é de um déspota, um cara que ele é juiz, polícia, promotor, ele está usurpando todas as funções para naquilo que ele acha certo. E eu tenho 2 pontos, né? A fala dos deputados dessa esquerda festiva que está aí, né? Dessa esquerda maldita que sabe só criticar o ato. Bem, eles criticam sempre o presidente, criticam quem é conservador, mas esse ato do Alexandre de Moraes atenta contra a democracia. Não é a pessoa do Daniel Silveira, é o mandato dele, que é um mandato garantido pela Constituição. Imagina se fosse um cara de esquerda que tivesse sofrido essa prisão, que ao eles não estariam fazendo. Com certeza, né? Com certeza. Então, assim... Sim. Aí você vê um outro ponto que eu quero, que me indignou, que me indigna bastante, né? Me deixa muito indignado, é a imprensa capixaba, né? Como que ela é, como parafraseando aí o Constantino, né? A esquerda caviar, ela macula, né, a questão do parlamentar. Vou repetir, a pessoa pode não gostar do presidente, a pessoa pode não gostar do que o deputado falou e da forma que ele falou. Agora, há uma distância muito grande em isso autorizar uma prisão. Sim. Há uma distância muito grande. O que tem que ser questionado é se a ação do ministro ela foi correta. Sim. Pois pode falar, Noé. O que eu vejo é o seguinte, é que não se esperou nem aquilo que o senhor falou, em vez de abrir solicitar ao Congresso que fizesse um inquérito para apurar isso, para solicitar uma punição. Não, já foi direto da prisão, ou seja, não se percorreu um trâmite legal, né, para poder averiguar, investigar, ou configurar e prender. Quer dizer, essa mesma imprensa que hoje defende isso, amanhã ou depois, se de repente... Claro que não, né? Que eles são covardes, na minha visão, são um bando de covardes. Que às vezes não vai ter coragem de criticar o ministro Supremo, porque já colocou em sua mente que o cara é intocável, né? Então, esse belo de deixar escapar entre os dentes uma crítica, manda fechar o jornal, manda cessar as publicações, manda o provedor de internet desligar a conexão deles com o mundo, e você está aí na era das trevas novamente, né? Não, exatamente, não é? Porque, assim, é inacreditável eles não analisarem essa arbitrariedade por causa por conta do ministro. Ele quis criar uma construção jurídica que é vergonhosa, né, para quem estuda o direito, para
decretar, né, um mandado de prisão em flagrante. Foi o que está falando, não existe isso. Né? A flagrância é aquilo que você se depara com ele. Né? E não caberia ele fazer um mandado de prisão, né? Preventiva que não seja. Até que não tinha demanda. A juíza Ludmila, né, ela falou exatamente isso. Ou é mandado, ou é flagrante. Se é mandado, não é flagrante. Se é flagrante, não precisa de mandado. Aí, de noite, né? Não tem horário. Você vê a arbitrariedade, não tem horário. Ele quis fazer essa construção de mandado de prisão em flagrante. Por quê? Porque já ultrapassava, né? Já era no período noturno, não poderia se adentrar à casa do deputado com o mandado de prisão, teria que ser a flagrância. Né? Então, assim, ele criou isso daí. Agora, a sede deles, né? Eles salivam ódio que não soube esperar. Talvez saísse mais bonito para ele. Quem somos nós para ensinar, né? Mas ele chegar hoje, repudiar a ação, fazer uma representação junto ao PGR, fazer uma representação junto ao presidente da Câmara Federal, mas não. Ele quis mostrar que ele tem o poder. E não é a primeira vez. Essa é a grande questão. Não é a primeira vez que ele faz isso. Eu acho que o Fachin lá só não mandou prender o general, porque o general tem que usar um monte de aparato lá para respirar lá. Aquele general que ele ensinou. Mas o que me chamou a atenção também nesse caso é que 3 anos depois ele vem reclamar, né? Sim. 3 anos depois ele veio reclamar. Eu tenho o livro do Fachin também, não vou rasgá-lo, né? Tenho o livro do Fachin, não vou rasgá-lo, porque me custou dinheiro, né? Mas ainda bem que a gente lê e não é que esquece, isso tudo é elemento de prova quanto esses caras. O cara era advogado do MST, cara. Sim. O cara é esquerdista, então assim, você vê uma coisa que tá muito clara essa questão. O que vale agora é a população, a ficha cair, né? Sim. A ficha cair, ainda bem que a gente tem alguns órgãos de imprensa e as redes sociais para se manifestar contra essa... por enquanto, né? Isso é para causar indignação a qualquer um. Repito, sim, o deputado poderia até ter o seu mandato, correr o risco de perder o seu mandato, mas sim, pela via ordinária. Né? O que ele quis fazer aí é uma... querer, como até diz o deputado, ele quer uma queda de braço. Quem o povo vai apoiar? Mas viu o tamanhozinho do deputado? Se fosse uma queda de braço... Tem isso também. Mas assim, quebrar o braço. O Fux, né, o ministro Fux, ele está tendo alguma clarividência, né? Ele tem falado, pelo menos em algumas manifestações que eu tenho lido, ele tem falado sobre esse descrédito que a corte tem sofrido. Né? Ele tem tentado falar isso. Vai cair essa bomba na mão dele. Mas esse ato do Alexandre Moraes é mais um caso de descrédito para a corte maior. Então, assim... Eu falei para o senhor, eles já não ligam. Eles já não ligam por quê? Eles devem pensar assim, tem pandemia, está todo mundo em casa, e quem não está aos poucos saindo de casa, está querendo procurar emprego, quer dinheiro, está querendo buscar dinheiro para poder comer, para poder pagar as contas. Esses caras estão ocupados demais a pensar em mim, né, para pensar no STF. Esse pessoal não tem tempo para sair numa manifestação de rua pedindo para tirar a gente. Né, uma mega manifestação, está todo mundo com medo do corona, todo mundo quer vacina e não tem vacina. Ele sabe que está todo mundo dentro de um tubo de ensaio e são eles que estão mexendo lá os equipamentos ali para aquilo girar e você fica ali dentro. Né? Então eles sabem que não vai haver uma manifestação gigante popular contra eles por causa do vírus, por causa da vacina, por causa de tudo isso, e eles vão continuar fazendo até onde der. Né? Ou seja, o povo acho que se acostumou com a mordaça, com a máscara, né, então, quer dizer, eu acho que eles sabem que por parte do povo não vai haver reação. E por parte dos políticos, dependendo do tamanho da cauda de cada um, pode também não acontecer. Não sei. Claro que o Congresso tem que botar na cabeça que se eles não se autopreservarem diante desse tipo de ameaça, eles também vão ser extintos, né? Eles vão ser extintos. Se eles não colocarem cada um no seu lugar, no seu quadrado, a tendência é um animal devorar o outro. O
O que cabe agora, né? Como você falou, assim, a nossa análise ela é técnica e política. Nós estamos falando aqui que a Constituição, no artigo 53, garante a inviolabilidade material e formal do parlamentar. E falamos também que quais são os casos que cabe a prisão em flagrante, né? No caso do parlamentar federal, e esse caso que o Alexandre Moraes mandou prender, não cabe. Bom dia, Felipe. Então, veja, há uma arbitrariedade. Aí, a nossa imprensa festiva, né, da nossa esquerda capixaba, né, caviar não, né, esquerda muqueca, né, vamos colocar assim, trazer para o nosso... Está muito caro, eles não sabem o que... Pois é, né, caviar, como diz o Zeca Pagodinho, eu nunca vi nem provei, né, então... Mas eles fingem que comeram. Então, veja, aí a imprensa daqui lança uma manchete que eu não vi a matéria, talvez eles vão postar ainda. Mas, assim, antipetismo e vira antibolsonarismo. Quer dizer, quem era anti-PT virou anti-Bolsonaro, né? Na manchete que tá lá, o que é uma falácia. Na verdade, era um grupo que era anti-PT, não é isso? Mas não tinham raízes conservadoras. Você vê isso naquele deputado lá de São Paulo, Kim Kataguiri, né? Que a Joyce Halsemann, o Alexandre Frota, e segue relação. E aqui no Estado também nós temos umas personalidades assim, né? Que talvez não fossem nem tão antipetistas, né? Mas viram que o PT ia à bancarrota, preferiram apoiar, não, se transvestir de Bolsonaro para poder conquistar um cargo público. Mas o povo não é idiota e ele sabe muito bem quem são essas personalidades aí que se passaram por bolsonaristas. Na verdade, bolsonaristas ou conservadores, né? Não são, na verdade, né? Eu só falou uma coisa certa para mim, que foi precisa. Todos eles viram nessa virada, essa saída do PT, a entrada do presidente Bolsonaro, a chance de se eu já ouviu falar em tubarão, né? O tubarão tem uns peixes que ficam ali em volta dele, chamado peixe piloto. Que eles comem aquilo que o tubarão destroça, eles vão lá e pegam o que sobra ali e vão comer. Eles queriam fazer exatamente isso. É um parasita, né? É um parasita. Eles queriam fazer exatamente isso. Então, mas como, de repente, esse tubarão falou assim, negativo, não vai ter cargo para ninguém, não vai ter benefício para ninguém, não vão fazer o que tem que ser feito, o que é certo. Então, como alguns não chegaram onde queriam, não queriam que fosse feita a vontade deles, né? Não foi feita a vontade deles, passaram, então, a atacar pedra, né? A ser oposição. Não por divergência ideológica, é porque eles queriam só que o mecanismo que financiava o PT, que financiava a fonte do dinheiro que jorrava para o PT, também jorrasse para eles, né? Em outro partido, em outra forma de pensar. E aí, se deram com os burros, não, pegaram um cara casca grossa, um cara que não assiste esse tipo de coisa, e agora ficaram frustrados, decepcionados. Qual é a decepção? A decepção é não ter sido indicado para o ministério, para um cargo no governo, né? E aí o cara ficou de mal, né? Ficou de mal. E aí virou oposição. Só que o povo já não é mais bobo, né? Uma questão, não é assim, em cima até do que você está falando, teve deputado aqui no nosso estado eleito, né? Se passando, ou se transvestindo de bolsonarista. Depois de eleito, a primeira entrevista que ele dá, ele fala que é socialista. Né? Sim. Se lembra disso? Eu lembro, assim, né? Depois que o voto foi para a urna, amigo, já era, né? Não tem como. É aquela lá, palavra lançada, né? A bala, a flecha, né? Lançada. Volta. Não então, tem como... assim, é que nem agora. Eu gostaria que a população entendesse. Vejam os discursos das pessoas que foram contra o decreto das armas. Sim. Quantas dessas pessoas que se dizem defensoras da democracia, que se colocam como arauto da liberdade, ou da pseudo-liberdade, vão defender a imunidade do Daniel Silveira? Não a pessoa do Daniel Silveira, mas sim o que a imunidade que lhe é garantida. Sim. Vamos sim, Felipe. Mais para frente nós vamos falar aí
da área, sim, temos muito a falar. Então, assim, essa é a questão que eu gostaria que as pessoas entendessem e reparassem. Aqueles que foram contra a liberdade, o decreto das armas do presidente, o que eles estão defendendo? Estão defendendo a atitude do Alexandre Moraes ou a imunidade que deve ser preservada do Daniel Silveira? Não que ele fique impune, ninguém está falando que ele não tenha que ser punido, nem sou juiz para dizer isso, mas que a forma aplicada não foi a correta. E também, Noé, aí vai um recado para a nossa classe, né? Para ela ser sábia e perceber onde estão as pessoas, porque quando chega o ano eleitoral, todo mundo aparece. Né? Não que eu seja candidata a nada, você também não, mas nós estamos aqui vendo que pessoas que se dizem conservadoras, pessoas que se dizem aliadas ao presidente Bolsonaro, elas ficam na moita, literalmente, que é o nosso linguajar. Aí, quando chega o período eleitoral, como foi o do ano passado, como será o do ano que vem, as pessoas colocam a camisa amarela, colocam meu partido é o Brasil, mas ninguém gosta ou tem coragem de dar a cara respeitosamente. O que nós estamos fazendo aqui é um ato livre de um cidadão que está se manifestando. E não estamos ofendendo ninguém. Mas a gente está mostrando o nosso ponto de vista. E a gente não vê essas pessoas que depois pleiteiam um cargo eletivo, querendo representar uma determinada classe ou categoria, fazerem a mesma coisa, né? Então é só para um recado aí que vai para a nossa trupe, né? É verdade. Assim, mas o que me preocupa também é que uma parte dessas pessoas que se dizem direita ou conservadores no Espírito Santo, eles não são bolsonaristas, eles são moristas, né? Eles estão querendo, de um jeito ou de outro, apoiar Sérgio Moro lá na frente. Então, assim, estão na moita, esperando ver se vai pegar, vai se firmar essa candidatura de Sérgio Moro para presidente. Então, na verdade, eles se dizem, alguns se dizem de direita ou conservadores, mas, na verdade, querem um cara que já demonstrou que é controlado pelos socialistas, né? pelos esquerdistas. Né? É um pseudo-conservador, o Sérgio Moro. Você colocou bem. Ele não é conservador, ele não é de direita, tanto que aquela mulher lá que eu falei o nome que é complicado, né? Ilona Szabo. É isso, a Ilona Szabo. Ele queria nomeá-la, né? Sim. Para você ver. Então, assim, é um camarada que é que nem esse deputado que a gente falou. Eu sou de direita, mas eu sou socialista. Né? Então, Felipe vai ser candidato a síndico do condomínio dele. Acho que até lá ele perde, hein? Eu não sei, parece que síndico dá tanta dor de cabeça que as pessoas voltam para o cara se lascar mesmo. Se lascar, mas eu não sei se ele vai largar, a não ser que seja prometido algo muito interessante a ele, eu não sei se ele vai largar essa advocacia que ele está aí, que parece ser muito lucrativa, né? Pois é. As pessoas não entendem que no Estado, né, tirando as autarquias, nas empresas públicas, e algumas apenas, você tem um teto. Sim. Né? Você tem um teto que, se for realmente aquilo ali, fora aquelas maracutaias, não, né? Aqueles adicionais que os caras recebem, né? Que em tese não deveriam receber, a meu ver, mas assim, você tem um teto. E em cima desse teto ainda tem os tributos. Sim. Então, na verdade, o salário acaba sendo um salário normal. Sim. Um bom salário? Um bom salário. Mas não algo como 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Privada, né? Patrocinada por empresas, o cara ganha muito mais. Exatamente, né? Tem mais liberdade, né? Positivo, então, isso que eu tô falando. Esses caras, eu não sei se ele vai querer largar isso, né? Essa tetinha, né? O que manda mesmo é o dinheiro, né? Infelizmente, tudo isso que a gente está vendo, a imprensa batendo, tudo isso aí a gente vê que tudo tem a ver com dinheiro. Com verba, que boa parte dela vem do Estado, vem do governo federal, né, para sustentá-los. Então, para eles é uma questão de sobrevivência, se opor a quem fechou a torneira, para que entre alguém que abra essa torneira depois. Né? Não só no serviço público, como também nas empresas privadas. Né? Na verdade, é um terrorismo tecnológico, midiático, que se acontece hoje, de você atacar uma empresa para ela comprar o seu silêncio, né? Para ela comprar você de ir para o lado dela. Então, é um mau-caratismo generalizado, que muitas vezes não tem nada a ver com esquerda e direita, tem a ver simplesmente com dinheiro. Né? Dinheiro e poder, né? Sim. Essa questão, isso aí que você está falando,
não sei se é porque eu estou lendo, estou ficando até meio doido, né? Não sei, lendo bastante. Mas assim, você vê que. E o que me. Depois eu vou te mandar uma mensagem que eu recebi ontem. Não vou falar aqui agora, porque não nos cabe agora, mas a gente precisa analisar. Ela não foi depurada ainda. Mas assim, o que eu vejo é que os acordos são feitos ali por trás das cortinas, né, nos bastidores. As pessoas se degladiam, né, hipoteticamente na frente, e por trás estão costurando os acordos. E nós, eleitores, ficamos num barco à deriva, né? O acordo já foi acertado lá atrás e a gente está ali só dentro de um barco que independente da nossa real vontade, ele está sendo conduzido. Então, as pessoas precisam entender esse jogo e tentar esmiuçar esse jogo para escolher melhor. Acho que essa é uma das funções que a gente tem aqui nesse canal nosso. Eu acho interessante que tem uns vídeos que assistido que não tem muito a ver com política, né? Tem a ver com crescimento e desenvolvimento pessoal, da qual esse palestrante, eu até vou lembrar o nome que ele fala na próxima live, ele fala o seguinte, que 95% das pessoas não pensam. Aí eu fiquei até assustado, pô, esse cara está dizendo que eu não penso, né? Elas não raciocinam, elas vivem no piloto automático. Então, quer dizer, a população é levada através do excesso de entretenimento, né, a não pensar nessas questões importantes para a vida dela. Um abuso desse que foi cometido hoje, as pessoas não querem nem saber. Elas querem saber o que elas vão comer no café da manhã, no almoço, no jantar, se o chefe vai estar chato hoje ou não no trabalho, se ele vai cumprir a meta dele, pegar o ônibus lotado e ir embora para casa. Né? E uma outra parte, ela não quer saber porque ela tem outras prioridades de vida para fazer. Então, 95% das pessoas não estão parando para pensar, porque o sistema já foi feito para conduzir elas como... O pessoal fala tanto que o bolsonarista é gado, né? Mas, no geral, toda a população é tratada como se fosse um produto, como se fosse um gado, uma linha de produção, sei lá. Porque se ela pensar, ela vai se sentir compelida a evoluir, a mudar, né? E a reagir, porque um abuso como esse cometido hoje, isso aconteceu. Você se lembra das coisas? Parece besteira, mas assim que você está falando aí também. Aquelas corridinhas que em Michuruca que a gente dava na academia, né? E aí tinha as canções, né? Ai, se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Então, assim, às vezes a gente canta de forma automática, né? E não para. Mas se você analisar, tem um fundo de verdade. Quer dizer, se nós pararmos para pensar, né, a gente vai chorar. E chorar porque dá trabalho. Se você cria indisposições, né? Ter pontos de vista, né, que nem fala assim, você cria indisposições nos dias de hoje. Então, assim, como você colocou, as pessoas têm uma gama de informação, seja pela mídia tradicional, seja nas redes sociais, ela está pegando uma informação que ela acha mais adequada para ela, e aí esquece de todas as outras, né? Não quer dizer, e aí quando a gente coloca, não estou dizendo que A, o B, C ou D estejam certos, o que a gente está propondo é que as pessoas analisem essas informações e tentem tomar as suas decisões de forma mais consciente, para não ser manipuladas por essa gama de informação que tem aí. Veja, seria muito fácil para a gente, que é conservador, chegar aqui e falar que tudo que foi dito foi correto. Né? Nós não estamos falando isso. Porque o deputado pode ter se exacerbado na sua fala. Não estou aqui para condená-lo, mas não estou dizendo que tudo que ele tenha dito esteja correto. Mas fato é que ele tem o direito de dizer o que ele diz, pela imunidade que lhe garante. O fato que nós estamos criticando é que a atitude do ministro é que não foi correta, porque ele não tem esse direito de mandar prender quem tem uma imunidade. Ele poderia, sim, representar, né, o deputado para que seja instaurado perante seus pares a análise do fato que ele fez. Mas aí a gente está vendo, né, o autoritarismo. Hoje o ministro ele fez que tipo aquele animalzinho que vai testando a cerca, onde o ponto em que ela é mais frágil para ele tentar quebrar e aí ele consegue ir mais longe, né? Quer dizer, as pessoas vão aceitar. O problema não é ele fazer, o problema é as pessoas aceitarem que ele faça. Se ele fizer exatamente. Nos seus ataques, na sua forçação. Né? E você fala isso assim, e eu vou pegar uma fala que alguém, não sei quem foi que falou, mas todo dia
O STF tem uma evidência. Aí foi o Fachin, outro dia. Agora é o Moraes, daqui a pouco é um outro. Porque, assim, eu acho que essa... É só uma punhetação mental, né? Acho que essa é a última saída que a esquerda, né, já que 7 dos 11 ministros foram indicados pelo PT, né? Então, assim, que a esquerda está achando para querer criar algum tipo de factoide, né, para dizer que há um autoritarismo de direita, como o próprio ministro falou, né, para testar e jogar isso contra a população. Mas eles não conseguem perceber que a população também, apesar do que nós falamos que ela raciocina pouco, mas ela não é tão manipulável mais como eles imaginavam. Na verdade, não é que ela não raciocina, é porque ela não tem tempo de raciocinar. Exato. Estão deixando ela ocupada o tempo todo, ou com o Big Brother da vida, né? Sim. Que as pessoas só falam nisso, ou muitas vezes também com a falta de informação, porque um dos grandes, esse autor, ele falou uma coisa interessante, o medo de alguns autores era de que livros fossem proibidos, que aí a pessoa não teria acesso à informação, ou que ela seria inundada de informações que fariam que ela não conseguisse enxergar a verdade, porque existia muita informação. Inundada de informação, ela não sabia, ela preferiria, então, deixar o fluxo correr e ela não precisasse se comprometer, porque é informação demais para ela escolher, né? Então, as duas táticas levam ao mesmo fim, que é o controle, né? Se eu não tenho livro, eu não acesso informação, e se eu tenho informação demais, eu não sei qual que é a verdadeira. Então, eu vou ficar isento, eu vou ficar no meio, vou ficar no centro da coisa aqui, deixar que decida por mim, porque eu não sei o que é melhor para mim. É uma tempestade mental, literalmente, né? Exatamente. Mas com isso, a gente voltando aqui ao tema dos movimentos anti-petistas anti-Bolsonaro, eu reforço aquela fala que eu falei, que não é minha, é do Olavo de Carvalho. Não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. E tem uma galera levantando essa leva de que pode existir uma direita sem Bolsonaro. A direita no Brasil, como diz o Olavo de Carvalho, é o Bolsonaro. Hoje é só ele. E aqui cercam ali, mesmo assim, um escorrega. Porque eu vi um deputado, botaram um vídeo de um deputado querendo implementar o reconhecimento facial igual ao da China. E o cara se diz aliado do presidente. Entendeu? Aí ele falou que o nosso reconhecimento facial tem 25 pontos de reconhecimento, o da China tem 300. Quer dizer, o cara se orgulhando desse controle da população, né, com câmera, com o nosso tadinho. Eu falei, pô, isso cabe, né? O cara vai botar minha fotinha lá, vai saber nome, RG, o que eu como no almoço. Isso não parece um pouco de liberdade, né? Nenhuma. É o Big Brother, né? É o 1984, né? Exatamente. Eles, como eles não leram o livro, eles não sabem como é que termina. Pois é, né? Tem isso. Acho que é isso, né, Noé? Foi só rapidinho mesmo, um bate-bola. E esperar o mandado, que o nosso deputado seja liberado, né? Ou que mais pessoas sejam presas. Né? Só mais uma fala que eu estava esquecendo, né? Além da Lei de Segurança Nacional, toda hora ele é a duplilíngua, né? Já que nós falamos de duplilíngua e duplifalsar. Não, novilíngua e o duplo pensar, né? Do 1984. Que é assim, o cara cria atos antidemocráticos. Ele não se tem uma definição do que seja ato antidemocrático. Eu posso entender, como alguém já postou, que o que ele praticou foi um ato antidemocrático, porque ele ultrapassou os limites da legislação e os limites da autoridade dele. Entende? Mas ele pega essa novilíngua, esse novo termo que ele coloca, não define, e mesmo tendo o inquérito da Polícia Federal dizendo que não encontrou indícios de atos antidemocráticos, o cara quer pautar uma prisão em cima de algo que não tem nenhuma definição, né? Ele fala, vamos continuar investigando. Ué, já provou, eles querem que faça o quê? Que crie provas, já que não existe, né? Tem que produzir, né? Fazer o quê, né? Existe uma revista em quadrinhos que também virou um filme chamado Watchmen, na qual os manifestantes pichavam no muro escrito quem vigia os vigilantes, né? Pois é. Eles têm a consciência de que ninguém os vigia e ninguém os pode punir. Então, eles punem, mas eles não são punidos. Então, fica mais fácil. Né? É um jogo que não dá para vencer.
a menos que haja realmente uma conscientização da população de que isso tem que mudar e eles pressionem os congressistas Exatamente. postura, né? Porque, assim, essa postura dele, que está ocorrendo de forma reiterada, ela precisa parar. E só vai parar com quem tem competência para poder apurar as infrações deles, que no caso é o Senado. O Senado vai ter que ser chamado a se manifestar, né? Mas eu devia ter parado lá com o Oswaldo Eustáquio sendo preso. Sim. Estou na cadeia. Mas aí eu até postei, eu não me lembro de tudo, mas tem aquele cara que fala na época da caça aos judeus, né? Aí veio o soldado alemão, prendeu o meu vizinho, que era judeu, mas como eu não era judeu, eu não me importei, aí veio, prendeu o próprio comunista, mas ele, como não era comunista, ele não se preocupou, prendeu o trabalhista, que não... No final, chegou o soldado alemão e o prendeu, e o levou para o campo de concentração. E não tinha ninguém para reclamar, porque ele também não reclamou dos outros, entendeu? Então, assim, a atitude de hoje, ela deveria... Por isso que eu critiquei a nossa imprensa festiva aqui do Espírito Santo e a esquerda, né? Caviar. Por quê? O atentado não é contra a pessoa Daniel Silveira. O atentado é contra o Estado Democrático de Direito. Entendeu? E aí, amanhã, hoje foi ele. Como você colocou, amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser um parente meu, pode ser o presidente. Talvez estejam tentando esticar a corda para tentar prender o presidente. E aí? Exatamente. Né? E a população vai fazer o quê? Vai assistir a final do Big Brother para ver quem vai ser eliminado. Já teve a questão do ministro da Saúde, né? Que eles estão pressionando. Então, assim, é algo que a gente... Eles pressionam também para o próximo ministro ser da corriola deles, né? Não dá, né? Assim, para governar tem que ter mandato, né? E tem que ser eleito, né? Mas é que eu falei, eles não estão nem aí. Eles estão forçando os limites e os políticos estão deixando. E a sociedade também, que não está afim de sair na mão com ninguém, está assistindo passiva, porque ela falou, não, já fiz minha parte, eu votei no fulano de tal para ser deputado, no outro para ser senador. Se um cara desse fizer uma desgraça dessa, eles devem interferir. Agora depois que eu votei, eu vou para a rua, eu vou correr o risco de tomar gás, tomar tiro, né? Então, assim, as pessoas estão muito nessa defensiva porque elas fizeram parte democrática delas para votar. Quem os representa não está representando. Beleza. Vamos lá? Fechou. Pessoal, muito obrigado aí por tudo, pela audiência, a participação do nosso querido Felipe, que é o nosso porta-voz. E também, segunda-feira tem mais. Se a bomba explodir até o fim de semana, precisar entrar ao vivo, o Coronel nos chama e a gente entra aqui no canal. Obrigado e até segunda. Eu estou achando que a gente vai ter que ampliar a nossa frequência, né? Porque as notícias não param, né, cara? Exatamente. E o povo está gostando, está tendo uma audiência muito boa, e as pessoas estão aí elogiando e estão participando, isso é muito bom. Está fazendo as pessoas aí diminuir aqueles 95%. Né? Com certeza. Até mais. Até mais, né? Valeu, gente.